Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar um outro livro. Nós terminamos na última semana o livro dos Espíritos. E agora a gente começa o livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos lá. Para começar a falar sobre esse livro, o mais importante é a gente começar pelo prefácio, a apresentação que o Emmanuel faz desse livro, né? E o Emmanuel, ele coloca logo em João 14, versículo 6, a seguinte expressão, né, de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O próprio título do livro é Caminho, Verdade e Vida. Então, quando ele começa com essa frase de Jesus, é porque ele está dizendo para nós que esse caminho é dado pelo nosso Mestre, né? E aí a gente vai discutir uma série de questões aqui. Eu não trouxe o prefácio escrito para vocês, porque ele tem disponível em PDF na internet, para quem quiser acessar. Mas eu vou discutir o que ele falou para nós nesse prefácio, tá? Bom, quando a gente lê o prefácio, a gente vê que Emmanuel traz a discussão em cima de 3 eixos, tá? Ele vai falar sobre a universalidade dos ensinamentos de Jesus, o papel da interpretação das Escrituras e a aplicabilidade cotidiana do Evangelho. Então, é disso que nós vamos conversar hoje. Então, vamos lá, gente. A universalidade dos ensinamentos de Jesus. A gente tem a tríade, né? Caminho, verdade e vida. Quando a gente fala em caminho, a gente está falando, Jesus queria mostrar para a gente o nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo, ele é uma caminhada, e é uma caminhada muito longa. A gente tem que pensar desde a nossa formação, desde a estrutura, não dessa vida, mas enquanto espírito, até chegar na condição de espírito e encarnar nessa estrutura humana. Então, o caminho, ele é muito longo, e a gente não está nem no começo, né? Baseado aqui no que a gente está vivendo nesse planeta. Porque se a gente está nesse planeta, é porque a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, olha só, Jesus também nos fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. O que Jesus trazia para nós? Esse muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é uma questão de preferência. Jesus está dizendo que se ele é o caminho, porque olha só, gente, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está tomando para si todo o conhecimento que ele tem enquanto pessoa. Ele sabe o que ele é e ele sabe o que ele veio fazer aqui. Quantos de nós é capaz de dizer eu sou? Quando a gente está na grande verdade, nos descobrindo quem a gente é. Concordam comigo? A gente não consegue dizer, não na condição de Jesus, mas só da gente dizer assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, Jesus sabia muito bem, né, quem ele era. Então, quando ele fala que ele chama todo mundo, é que ele está fazendo esse convite para a humanidade há muito tempo. Então, muitos são chamados, todos nós aqui fomos chamados por Jesus para o processo evolutivo. Agora, poucos escolhidos vai ter a ver com o quê? Vai ter a ver, quando a gente desencarnar, o que a gente vai apresentar no outro plano? Qual é a bagagem que a gente vai levar para o outro plano? Eu vou levar uma sacola cheia de mágoas, dores, ressentimentos.
ou eu vou levar uma tranquilidade, uma paz de ter tentado fazer o meu melhor? Poucos escolhidos é aqueles que passam pelo processo da transformação. É disso que ele está dizendo. Então ele fala da responsabilidade individual, né? Quando ele diz a verdade, nós estamos dizendo que a palavra de Jesus não altera nunca. A palavra ela vai ser sempre a mesma. Todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, eles são para o sempre. Porque ele traz a verdade absoluta. E ele ainda diz para nós: conheceis a verdade vos libertará. Então, quando a gente vê o que Jesus traz para nós, que a principal, gente, a principal coisa que Jesus mostra para nós é amor. Né? Esse é o maior de todos os ensinamentos, é falar sobre o amor. Então, quando ele traz todos esses conhecimentos eles vão permanecer. Não existe nada em nenhuma descoberta na ciência, na tecnologia, que vai alterar o que ele trouxe para nós. Então, a verdade do Cristo, ela é absoluta. E Kardec nos lembra que os princípios, né, são os mesmos. A gente vai ter sempre inovações de ciência e tecnologia, mas o princípio e a base é sempre a mesma. É o nosso mestre. Daí o título mestre. É ele que a gente vai seguir, né? E aí, no terceiro eixo, ali, no segundo eixo, ele fala da interpretação das Escrituras. O Emmanuel traz para nós. E ele traz uma outra colocação, que é uma colocação de Pedro. Ele fala assim: nenhuma profecia de particular interpretação. Se nenhuma profecia de particular interpretação, o que o Emmanuel está dizendo ali para nós, gente, no prefácio? Ele está dizendo que a gente não pode pegar simplesmente uma passagem e trazer ela como uma coisa pessoal. Uma interpretação totalmente pessoal, sem um embasamento. E é o que muita gente tem feito ao longo dos séculos. Fazem determinadas interpretações e segue matando em nome de Jesus. Segue trazendo atrocidades em nome de Jesus. Segue, ou fez, né? Queimaram pessoas. Mataram pessoas como se fosse um circo. E até hoje nós temos brigas religiosas, infelizmente, em nome de Jesus. Então eu não posso trazer uma coisa da minha interpretação particular. Eu tenho que trazer uma coisa embasada em tudo aquilo que ele nos diz. E Emmanuel pede licença em relação a isso, por quê? Porque o livro ele vai pensar determinados versículos e vai trazer determinadas passagens ali de Jesus e vai destrinchar para nós dentro do nosso cotidiano. Mas ele coloca lá, olha, que ele faz isso, mas ele respeita os ensinamentos do Cristo, tá? E a aplicabilidade do nosso cotidiano, olha aquela imagem ali, gente. Uma pessoa ajudando a outra. Jesus diz: Deus ajuda o homem pelo homem. Deus ajuda o homem pelo homem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Casa Espírita nesse momento que a gente está aqui presente. Vocês vieram em busca de uma paz pessoal, né? Vocês vieram buscar a paz interior. Quando vocês conversam com o guia, nós vamos ter a presença dos médiuns que são só intermediários, só isso. Deus ajuda o homem pelo homem. Então, vocês recebem ajuda e a gente é só intermediário. Ali, na hora que ele está ali subindo, alguém está estendendo a mão. Quantos de nós já não recebeu essa mão estendida na nossa vida?
quantos a gente também não abriu os braços para poder ajudar? Muitas vezes. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente questiona quando a gente também não faz. Certo? Porque às vezes a gente não faz e fala assim, poxa, será que eu não podia mesmo? Ou será que foi uma resposta automática? Mas aí tem uma outra questão que a gente tem que avaliar. A gente tem que ajudar sim, mas a gente precisa entender qual que é o nosso limite. Porque se a gente começa a ajudar de uma forma onde a gente não respeita o próprio limite, a gente também adoece. Né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então Cristo ele não estabelece linhas divisórias entre o templo, né, e a oficina. Ele está dizendo o quê? Eu posso ser boazinha só aqui dentro da casa espírita? Eu posso ser médium apenas dentro da casa espírita? Não. Se eu pedir para vir como médium e eu tenho as minhas dívidas, eu tenho que ser médium 24 horas por dia. O que é ser médium 24 horas por dia? É ter a certeza que eu preciso da minha transformação pessoal. Ter certeza que eu preciso ser uma pessoa melhor. Não é só uma questão de caridade. É uma questão de avaliar aquilo que a gente está fazendo no nosso projeto reencarnatório. Vocês já fizeram essa pergunta? Eu sempre falo isso com vocês. Mas vocês já fizeram aquela pergunta? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse planeta? Porque a gente vem abarrotado de um mundo de problemas. Mas o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de estar reencarnado nesse momento? Os problemas são tantos que a gente engole o processo reencarnatório. E a gente tem que pensar que a gente não sabe quando que ele acaba. A gente não sabe. O mais importante de tudo que a gente tem nessa vida, o mais importante, a nossa maior riqueza é o tempo. Nenhum dinheiro vale mais do que o tempo. Se falar assim, tá, Ana Flávia, mas tudo bem, a Mega Sena está acumulada, se eu ganhar ia ser legal. Ok. Mas se você ganhasse na Mega Sena amanhã e morresse hoje, não ia fazer diferença para você. Então, o tempo é a maior presente que a gente tem, né? E aí, quando a gente é uma boa pessoa no ambiente de trabalho, a gente tem que ser uma boa pessoa dentro da casa espírita, a gente tem que ser uma boa pessoa no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ser uma boa pessoa com a nossa família, com todo mundo. E ser uma pessoa boa não é dizer sim o tempo inteiro. Ser uma pessoa boa é estar atento e ter foco no momento presente. E isso a gente está perdendo. A gente está perdendo porque o nosso foco está se perdendo, porque é tanta informação que nos chega que a gente está perdendo o foco. E como que eu falo com vocês que a gente está perdendo o foco? Eu estou assistindo televisão, eu estou respondendo coisas no celular, eu estou conversando com o meu marido, eu estou escrevendo alguma coisa e não estou fazendo nada, né? Porque eu não estou com foco. Nem para aproveitar. Então, a gente tem que avaliar essas questões também, né? Então, ele fala o quê nesse prefácio? Da reeducação pessoal, da reforma íntima, para a gente ser perfeito, com a frase do mestre, né? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Jesus, lá naquela época, estava querendo que as pessoas fossem perfeitas? Não. Ele estava dizendo que as pessoas precisam trilhar um caminho para a perfeição. Porque o propósito de todos nós é um dia o quê? Evoluir como nosso mestre, né? E ele fala também, o último item dali, ele fala da urgência espiritual, que a gente precisa de trabalhar no bem, né?
e fala que a gente tem uma certa resistência em seguir o caminho de Jesus, dificuldade em aplicar na nossa vida cotidiana, que foi o que eu coloquei agora. E aí, gente, eu trouxe para nós, não está no prefácio, mas eu acho que encaixa muito bem naquilo que Emmanuel quer falar para nós, que é a parábola do semeador. A grande maioria aqui, ou acho que todos, né, sabem a parábola do semeador, que diz o seguinte: um semeador saiu a semear, e as sementes caem em diferentes tipos de solo. Em um dos solos ali foi à beira do caminho, mas essas sementes são comidas por pássaros. Então, qual seria a simbologia disso? É aqueles que escutam a palavra de Jesus, mas não compreendem a palavra. Então, é igual uma semente que caiu no chão, não teve nem a chance de germinar e um passarinho levou embora. A segunda semente vai cair em um solo bem pedregoso. Aquelas raízes vão ser raízes bem superficiais. Elas até germinam, mas morrem logo. Um sol forte ali já é capaz de matar essa plantinha. Então, simboliza o quê? Aqueles que aceitam os ensinamentos e desistem diante da dificuldade. Desistir diante da dificuldade. Às vezes a gente até quer. E muitas vezes a gente quer muita coisa. Mas a gente desiste porque está difícil. Vamos pensar em nada relacionado a Jesus, mas vamos pensar assim: vou fazer um regime. 1, 2, 3 dias, desistir. Vou fazer uma academia, vou fazer exercício. Vai 1 mês, 2, depois vem as desculpas. O que o mestre fala? Falta muitas vezes a vontade. A vontade de fazer a nossa transformação. Então, a gente precisa aplicar a vontade, principalmente quando a gente escuta as palavras que o mestre veio para esse planeta, num processo extremamente doloroso para ele, que até o preparo dele para vir nesse planeta não foi fácil, para deixar a mensagem e a gente escutar, e a gente reencarnar já um monte de vezes escutando essas palavras, e a gente ainda não prestou atenção. É claro que a gente já melhorou muito, já caminhou muito, mas a gente tem que fazer um esforço maior. Quando eu falo a gente, eu também, tá, gente? Terceiro, a semente caiu entre os espinhos. Então, vai ser sufocada a semente. Então, está dizendo o quê? Que representam aqueles que aceitam os ensinamentos do mestre, mas deixam-se levar pelas preocupações e seduções de bens materiais. E acaba adiando a sua iluminação interior. Bem material, gente, não quer dizer que ganhar dinheiro é pecado. Não é isso, não. Bem material é bem material. Bem espiritual é bem espiritual. O que a gente tem que saber é como dosar a nossa vida de maneira correta. Ter dinheiro, aplicar, montar empresa, contratar funcionários, dar condições dignas para as pessoas é louvável. O que a gente tem que pensar é o que eu quero fazer com aquilo que eu estou acumulando, né? E a semente pode cair em terra boa. Se cair em terra boa, gente, é claro que a gente vai colher os nossos benefícios, né? Por quê? Porque a gente está aplicando ali a vontade da transformação, certo? E o que acontece na grande maioria das vezes da nossa vida? Misericórdia divina. Que às vezes a gente não está fazendo nada disso, mas a gente ainda consegue muita coisa pela misericórdia. Às vezes a gente não está fazendo nada disso, a gente pede Jesus para nos ajudar, porque o guia também, ele é só um intermediário de Jesus, e a gente acaba conseguindo muita coisa. Então, muito da nossa vida é da misericórdia divina, né? Da minha também. Eu já tive muitas bênçãos e por misericórdia. Então, trazendo essa relação do que a gente viu do prefácio com o que a gente tem da parábola, né? É que o Emmanuel fala da gente de várias lutas, de guerra, calamidade,
e que a humanidade muitas vezes despreza os 3 pontos principais, né? Despreza o caminho, ignora a verdade, ignora a vida. Quando fala de vida, gente, ele está falando de vida material e espiritual, vida eterna, tá? Os ensinamentos de Jesus dependem do terreno, do coração onde ele é semeado. Então, de tudo isso que o Emmanuel vai trazer para nós, ele vai depender muito do que essa palavra cair, da fertilidade desse solo que é a nossa vida, né? A profundidade e a fecundidade das palavras do Cristo dependem da disposição de cada um receber e aplicar os ensinamentos na sua vida diária, né? E aí a gente tem que pensar, qual que é a minha disposição? Ali eu trouxe uma pessoa em reforma. Quem já passou por reforma sabe que é o caos. Não é? E quando a gente fala em reforma íntima, é o caos também. Porque se eu falo em reforma íntima, eu vou bagunçar toda a minha estrutura para tentar enxergar quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que eu tenho que mudar, o que eu vou fazer. Vai virar bagunça? Vai. Mas a gente vai dar conta, porque é um processo, né? E aí a gente tem algumas passagens, né, que ele traz para nós ao longo do prefácio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do nosso Pai. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, gente, é a questão o quê? Reforma íntima. A gente precisa se conhecer para fazer a transformação. Se a gente não sentar e gastar tempo pesquisando o nosso propósito, quem eu sou, como foi o meu dia, como Santo Agostinho fazia, eu não vou evoluir, né? E a última ele fala de seres perfeitos. Então, gente, que Jesus abençoe cada um de nós. E que é aquilo que vocês vieram buscar no coração de vocês, que vocês possam alcançar por merecimento, por misericórdia, mas que vocês possam alcançar. E que Jesus nos ajude muito no nosso processo de transformação. Um abraço bem grande para todos, fiquem com Deus.